Olá, pessoal. Nós vamos retomar as nossas atividades agora e tem duas questões muito importantes. A mesa que a gente vai discutir agora sobre a questão do abuso, da exploração sexual de crianças e adolescentes é um tema que não é muito antigo na RENAS. A RENAS entra nesse tema a partir do último encontro que aconteceu em agosto lá em Recife. Mas existem muitas outras organizações que já estão nesse tema há muito tempo. E está aqui conosco Fergen, né, que foi diretor executivo durante muitos anos da Visão Mundial e que tem uma trajetória muito grande nesse tema. Né? O Fergen abriu muitas picadas aí nesse tema, ajudou a financiar, como Visão Mundial, as primeiras iniciativas que aconteceu no nosso país nesse tema do abuso e da exploração sexual. Participou do primeiro Congresso Mundial contra a Exploração Sexual, ocorrido em Estocolmo, na Suécia. E quando ele retornou de lá, ele colocou fogo na gente aí para a gente poder criar redes nesse tema. Então, antes de iniciar a mesa, a gente queria convidar o nosso amigo aqui, Fergen, a aproveitar e fazer uma simples homenagem a ele. A RENAS é muito fruto do seu apoio, do seu incentivo e do seu entusiasmo em acreditar nas coisas. Vem cá, Fergen, a gente queria que ele não vai poder ficar com a gente aqui o dia todo, mas ele está agora também na Tia Fund, que é uma das principais organizações que apoiam a RENAS. Por isso que ele estava pegando meu braço o tempo todo lá fora. E aí a gente queria dar a palavra para o Fergen, dizer a ele que nós estamos felizes com a sua presença aqui, como representante da Tia Fund, e que ele é alguém que sempre nos incentivou com seu entusiasmo nesse tema, e a gente não queria começar essa mesa sem que ele pudesse estar dando essa palavra aqui agora. Já tem muito tempo que eu estou fugindo disso aqui, né? Mas ele estava me puxando pelo braço. Bom, queria dizer primeiro da grande alegria de estar aqui e ver que uma ideia que surgiu há muitos anos, um pequeno grupo, não é, lá em Quito, depois a gente se encontrou em Belo Horizonte, em vários lugares, e deu nisso, não é? Então, o Senhor está nisso, amém, e que Ele continue, não é isso? Então, é uma alegria de encontrar tantos, rever tantos pessoas, amigos que a gente foi aí fazendo ao longo dessa caminhada nossa cristã. Em relação a esse tema, realmente, a gente foi pioneiro na sociedade brasileira. Na sociedade brasileira. E aí, se eu for descrever aqui as muitas ações fruto disso, a gente fica aqui a tarde toda conversando, não é? Mas muitas campanhas, esforço, inclusive, de mudança de legislação, redes por esse Brasil afora, tem a ver com essa participação, talvez, que eu abracei desde o início, não é? Aqui tem duas pessoas que, quando eu voltei de Estocolmo, que eu nem sei em que ano foi isso, né, que foi o Wellington e a Joana, que está ali, eu comecei lá no meu escritório, fazer um grupo de discussão, com pessoas, inclusive, da sociedade civil, não é? Enfim, há muito tempo que eu estou nisso. Eu realmente me alegro em estar aqui, especialmente nesse momento, e renovando o compromisso da organização que eu represento agora, da Tia Fund, né, com essa campanha, com esse esforço. Será isso também que queria ouvir, está aqui dito. Eu sei que essas coisas têm esse caráter também, né? Mas, ao mesmo tempo, dizer também, assim, de colocar aqui a contribuição que eu posso dar, da minha paixão nesse tema, né, de muitos anos, que a gente pode mobilizar. Eu fico feliz porque nós fizemos em São Paulo várias discussões, um esforço de trazer esse tema para dentro da igreja, e a gente não conseguiu. E a gente está conseguindo agora, não é? E a gente tem que aprender também com a sociedade civil que está aí, e, enfim... Eu acho que é uma caminhada longa, bonita, difícil, né? Eu fiz uma reflexão sobre Ítaca,
há pouco tempo lá na Ultimato, né? Que o mais importante é estar nessa jornada, apesar dos obstáculos, das dificuldades, mas saber que Deus está conosco e, no final, o que prevalece é o reino dele. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Sérgio. Inclusive, a gente tem na mesa um representante da UNB. Uma das primeiras parcerias da Visão Mundial no tempo do Fergen com a UNB foi com a doutora Maria Lúcia Leal, que é uma pesquisadora, uma referência no nosso país. Ninguém discute esse tema no Brasil sem se referir à doutora Maria Lúcia Leal, que é doutora em serviço social pela PUC de São Paulo e é chefe do Departamento de Serviço Social da UNB, que coordenou várias pesquisas aí no tema do abuso sexual, do tráfico de pessoas. É uma referência e é uma amiga do Fergen, minha, que é uma parceira, e é muito bom ter a UNB conosco aqui também hoje. Obrigado. Obrigada, Wellington. Então, gente, nós falamos há pouco que nós estamos agora numa mesa que vai também tratar do tema e vai trazer para vocês qual é, de fato, a campanha da RENAS de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Então, nós pensamos, a primeira coisa é o horário, a gente fez um acordo aqui com a minoria, que tinha uma minoria aqui, e nós fizemos um acordo de horário. É o seguinte, nós estamos com meia hora de atraso no programa, então a proposta é que a gente atrase em meia hora. A gente vai terminar esse período às 13 horas. Então, a gente vai encurtar um pouquinho o nosso almoço, mas é isso que a gente pode fazer para complementar toda a apresentação. E nós vamos ter, então, a Dona Eva e também a Elisângela contribuindo conosco na discussão. E, logo após, nós vamos apresentar o que é, de fato, a proposta da RENAS. E, nesse momento, vamos ter direito a um filme, a apresentação do nosso logo da campanha, e esperamos que vocês apreciem e que gostem muito dessa campanha e nos apoiem. Então, queria apresentar Elisângela Machado, que está aqui ao meu lado. Ela representa o CET, que é o Centro de Excelência no Turismo da UNB, e recebeu a RENAS de uma forma extremamente acolhedora. E convidamos, então, que ela viesse expor para nós toda a campanha que o Ministério do Turismo tem feito nessa área. Aliás, Elisângela Machado é a coordenadora da campanha do Ministério do Turismo. E também a Dona Eva Dengler, nós tivemos a oportunidade de conhecê-la há pouquíssimo tempo. Ela foi trazida para nós pelo JP, que também tem sido um parceiro nosso na campanha. E a Dona Eva representa aqui na mesa o setor empresarial. Ela tem feito consultoria já há 8 anos, junto à Childhood, e ela tem feito, então, um trabalho no setor de empresas que trabalham com transportes rodoviários. É um programa muito interessante, Na Mão Certa. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse programa. E, então, empresas como a transportadora Júlio Simões, a Guedal, Unilever, TNT, já têm implantado esse programa nas suas empresas, e ela vai, então, também trazer essa contribuição para nós. Obrigada, bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer a RENAS pelo convite, né? A primeira vez que a gente vem a um fórum evangélico falar sobre o projeto de prevenção à exploração sexual. Então, é um prazer enorme para a gente estar conquistando mais adeptos a essa causa. Eu vou pedir licença a vocês, que, como professora, eu não consigo falar sentada, vou ficar em pé. Tá? Então, esse projeto de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo, ele é um projeto do Centro de Excelência em Turismo da UNB com o Ministério do Turismo. Nós temos essa parceria desde 2005. E, de lá para cá, nós já fizemos vários projetos juntos, envolvemos várias pessoas, estivemos em todo o Brasil e também em parte da África, né? O CET, ele trabalha com ensino, pesquisa e projetos no setor do turismo. Temos como parceiro, além do Ministério do Turismo, várias associações e entidades do turismo, universidades do Brasil e também no exterior. E a cada projeto que nós fazemos, nós tentamos trazer mais parceiros, mais adeptos, como é o caso agora da RENAS. Pode passar. Qual que é o objetivo desse projeto? É contribuir, nesse momento agora,
com o encontro da RENAS no fortalecimento de ações para a prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Mas só com a RENAS, Elisângela? Não. É contribuir com todo o setor do turismo. E, neste momento agora, nosso principal objetivo é contribuir para que a RENAS tenha também a sua campanha lançada e uma rede fortalecida aí na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Primeira preocupação nossa. Esse tema, exploração sexual, como bem lembrar aqui do primeiro congresso de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes em Estocolmo, em 1996, o mais importante era pautar o tema no setor do turismo. Mas pautar o tema, Elisângela, não é uma causa que todos nós deveríamos estar envolvidos? Deveríamos, mas não estamos. E, em razão disso, como tratar desse tema no setor do turismo? Pode passar. O Ministério do Turismo, quando teve o seu programa Turismo Sustentável Infância, que carinhosamente nós chamamos de TSI, ele tem 3 princípios: desenvolvimento sustentável, responsabilidade social corporativa e os direitos de crianças e adolescentes. Então, para promover o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social corporativa, optou-se pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Pode passar. Nesse contexto, a gente precisaria eliminar alguns preconceitos e alguns juízos de valores. Essa exploração sexual ela é chamada de turismo sexual, a criança é chamada de menor e muitos ainda chamam de prostituição infantil. Mas, Elisângela, não é normal? Não, não é natural. Por quê? Turismo. A gente não planeja turismo sexual. A gente planeja. Nós temos políticas públicas para o turismo de eventos, como esse aqui agora, para o turismo de negócios, para o turismo de sol e praia, para o turismo de natureza, o turismo de pesca, turismo científico, turismo de intercâmbio e vários outros turismos. Mas no Brasil e na maioria dos países do mundo, não existe o planejamento nem o incentivo de políticas públicas para o chamado turismo sexual. A gente costuma dizer, ou não está dito, está escrito, que ele é uma prática criminosa praticada também por uma rede criminosa. E o que o turismo pode ou não estar envolvido nela. Então, o turismo sexual, ele não existe. O que há, e está no nosso Código Penal, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, é exploração sexual de crianças e adolescentes. Tá? Mas, Elisângela, e a prostituição? Nós não estamos tratando de prostituição. Prostituição, no Brasil, é uma atividade profissional como outra qualquer, inclusive com as competências e habilidades instituídas pelo Ministério do Turismo. Então, Ministério do Trabalho. Então, nós não estamos contra a prostituição nem a favor. Nós não tocamos nesse assunto, nesse projeto. Nós estamos contra a exploração sexual por tratar-se de um crime e que o setor do turismo pode fazer parte de uma rede criminosa. Você volta, por favor. Quando a gente fala menores, né, eu acho que deve ter muita gente de São Paulo aqui. Eu não sei se vocês lembram nos noticiários de falar dos menores da FEBEM, porque os menores da FEBEM se rebelaram, porque o menor está na rua, e saía no noticiário. Menor é um tema pejorativo. A gente nunca lembra desse tema com um ar positivo. A gente sempre lembra de um infrator. Então, a gente também não usa a palavra menor. Por isso, a gente usa a palavra criança e adolescente, conforme o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Prostituição infantil. Não é prostituta, né? A criança e o adolescente no Estatuto da Criança é responsabilidade, né? Na nossa Constituição é responsabilidade da família, da sociedade e dos órgãos públicos. Ela não escolhe uma profissão aos 12 anos, 11, 8 anos de idade. Se ela está sendo explorada sexualmente, é porque alguém a sujeitou àquela situação. Então, ela não está prostituída, ela é prostituída, ela é explorada. Então, o termo prostituição infantil, ele também cai por terra. Né? E no 3º Congresso Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual, que aconteceu no Rio de Janeiro, esse tema cai definitivamente por terra. E aí,
depois de discutir todos esses temas, a gente chega à questão da prevenção à exploração sexual no turismo. E aí a gente começa a trabalhar. Pode passar. Embora tenha outros temas, tá ok. Embora tenha outros temas relevantes para a gente tratar na esfera da criança e do adolescente, como o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, como o trabalho infantil. Para nós, no setor do turismo, quando fomos chamados lá pelo Ministério do Turismo, era o melhor direcionamento a se ter era trabalhar o tema da exploração sexual, já que estava pautado em 2 congressos mundiais. Por que trabalhar a exploração sexual? Desenvolver conceitos, desenvolver conteúdos, desenvolver metodologias, desenvolver campanhas, desenvolver estratégias de mobilização. Hoje a gente sabe que precisamos avançar. Hoje o turismo já temos a necessidade de trabalhar no setor do turismo a questão do tráfico e do trabalho infantil em todo o Brasil e principalmente nas cidades sedes da Copa. Mas o maior desafio nesse trabalho todo foi o quê? Foi a gente conseguir pautar uma campanha que não fosse negativa. Né? Lá pelos idos de 80, a gente tinha uma campanha no mercado que era bem assim, um cartaz todo preto e dizia para o turista, aqui você não é bem-vindo. A questão foi sensibilizar e começar principalmente pelos trabalhadores do setor do turismo. Então, nós fomos avançando nas campanhas, fazendo uma campanha positiva, proativa e, de alguma forma, convidando os empresários e os trabalhadores do setor do turismo a promover ações de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, em 2006 e 2007, nós percorremos todo o Brasil com seminários de sensibilização e uma campanha. Nesse momento, nós tínhamos 46 parceiros. E nós conseguimos atingir diretamente cerca de 80 mil pessoas. Indiretamente, nós temos um total de pessoas sensibilizadas de 100 mil pessoas do setor turístico em todo o Brasil. Esse foi o primeiro passo, precisava continuar. O Ministério do Turismo criou, então, o Programa de Inclusão Social e, novamente, nos convidou para trabalhar essa temática. Só que, dessa vez, eles queriam mais. Eu já estou bem lá na frente. Essas aqui são algumas, pode passar, vamos passar uma por uma. A gente vai ver algumas campanhas. Aí a gente fez a campanha de carnaval, que alguns de vocês conhecem, é uma que aparece com os confetes, né, e serpentinas ali. A gente teve uma campanha em âmbito também para a América Latina, colocando crianças do Brasil e de outros países da América, mostrando os principais pontos turísticos e a importância de se garantir o direito dessas crianças, e que foi trabalhado principalmente durante o evento esportivo no Rio de Janeiro. Pode passar. Olha, essa é a campanha de carnaval, pode passar. Essa aqui é a campanha que a gente tem hoje, está em vigência, que é um gol pelos direitos de crianças e adolescentes, é um avanço também. Vamos ver se tem mais uma. Tá. Nesse contexto todo de se trabalhar essas campanhas, de trabalhar a sensibilização, o Ministério do Turismo nos convidou de novo. Por quê? Qual que era o desafio a superar? Foi feita uma sensibilização, mas quem falava em nome do programa, quem articulava, quem pensava a prevenção e exploração sexual do turismo nos estados brasileiros? Não tínhamos. Então, começamos a trabalhar a formação de multiplicadores. Depois eu mostro. Mas, veja bem, mesmo o Ministério do Turismo tendo essa política, a gente sabe, comprovado por dados do Disque Denúncia, que o turismo não é a causa da exploração sexual de crianças e adolescentes. Por isso, a importância do sistema do turismo, os profissionais, reafirmar seu compromisso com a proteção da infância e da adolescência, não permitindo a utilização dos equipamentos do turismo para fins de exploração sexual. Pode passar. Olha só, gente. Nós começamos o projeto em 2005, 2006, né? Com o Ministério do Turismo. Quando o Disque 100 começou em 2004, do total de denúncias sobre exploração sexual, nós só tínhamos 4% de denúncia.
À medida que nós intensificamos o trabalho no setor do turismo, nós fomos aumentando o percentual de denúncias em relação ao total. Quando chegou em 2008, nós não tivemos nenhuma campanha nacional. Olha só, os números que vinham aumentando, de repente, diminuiu. Quando a gente chega em 2009, também esse número se mantém. 2010 e 2011, a gente já tem dados que mostram que, em função das campanhas, das ações em rádio, televisão e jornais, as denúncias aumentaram. Elisângela, então é bom aumentar a denúncia? É. Significa que o tema não é invisível, que a população está mais consciente, mais sensível e mais cidadã, denunciando. Elisângela, então a tendência é sempre aumentar denúncias? É. Eu fiz outro dia uma equiparação lá em Pernambuco, né, em Recife. Nós tínhamos, nos meses de janeiro e fevereiro, 8 denúncias de exploração sexual em Recife. Aí eu fiz um exercício com as pessoas que estavam na plateia. Vamos contar quantas pessoas a gente viu, quantas crianças e adolescentes a gente viu nos pontos de prostituição hoje aqui, só em Boa Viagem? Só no contar entre um dia e outro, a gente tinha detectado mais de 15. Ou seja, a gente vê, olha, não está sensível e deixa esse fenômeno continuar acontecendo no nosso país. Qual que é a tendência? É a gente aumentar tanto e ser capaz de prevenir ou de zelar pelas nossas crianças e adolescentes até um momento que a gente não tenha mais denúncias da exploração sexual. Mas, por enquanto, a gente tem que tirar esse fenômeno de trás das cortinas, debaixo dos tapetes. E depende de cada um de nós, depende dos vários profissionais que hoje atuam nesse país. Okay? E o setor do turismo, por que, então, Elisângela, se ele não é a causa, são tão poucas denúncias, por que não colocam outros setores? Por causa da visibilidade que ele pode trazer esse tema. Dos 5.000 e poucos municípios que a gente tem no Brasil, 2.300 são turísticos, olha só. E tem um outro detalhe. Nós costumamos dizer que a gente tem 3 tipos de turistas que vêm a esses 2.000 municípios. Um, que vem para fazer o seu turismo, com seus objetivos, chega aqui, faz e vai embora. O outro, que vem aqui com o objetivo de fazer turismo, mas também quer extravasar com o uso do sexo. E chega, ou já compra de onde ele vem, ou chega aqui e compra no Brasil. E tem um outro turista que ele só vem com o interesse da prática sexual. Então, se eu tenho esses 3 turistas e tenho todas as mazelas sociais no Brasil, que acabam não gerando emprego, não gerando renda, não incluindo pessoas, e alguns municípios turísticos com a população muito pobre, né, lá em Minas Gerais, a gente diria que a gente tem a faca e o queijo na mão. Né? Eu tenho a oportunidade e tenho também quem quer comprar esses serviços. E quando ele compra com criança e adolescente, ele está incorrendo num crime nacional e num crime também internacional. Pode passar. Então, olha só para vocês verem aqui um pouquinho do ranking das denúncias feitas até março de 2011. De 2003, quando o Disque 100 começou, até março de 2011. Esse é o total de denúncias por 100.000 habitantes. O Distrito Federal, aqui do ladinho, né, ele é o estado que mais promove denúncias. Haja vista aí a formação educacional das pessoas, que é mais elevada, o acesso aos aparelhos e aos sistemas telefônicos, e também as constantes campanhas que são feitas ou pelo Estado ou pela sociedade civil organizada. Então, é importante que a gente esteja atento a isso, ou seja, a população mais sensível, mais informada, e os números de denúncias divulgados e os aparelhos telefônicos próximos para as pessoas ligar, mais denúncias nós vamos fazer. Então, esse gráfico, ele não diz que o DF está mais grave do que o Amapá. Esse gráfico diz que a população está mais sensível. E isso a gente precisa trabalhar, e muito. E São Paulo, por exemplo, até 2 anos atrás, ele ocupava o último lugar. São Paulo era um estado que sempre preocupou. Por quê? Porque é o principal destino turístico do Brasil e que promove turismo de eventos e turismo de negócio, portanto, muito propício à exploração sexual.
E é muito interessante que os empresários praticamente ignoram essa prática na cidade, principalmente na cidade de São Paulo. Pode passar. Pode passar. Então, aqui os projetos que nós fizemos com o Ministério do Turismo em 2010. Aqui em azul, nós temos a formação de multiplicadores. Hoje nós temos mais de 150 pessoas, uma média de 5 pessoas em cada estado do país, que são articuladores, promotores das ações de prevenção à exploração sexual. O nosso grande desafio hoje é ter pessoas que façam palestras, deem informação e deem capacitação nessa área voltada ao setor do turismo. Por quê? Porque o setor do turismo ele emprega muito, emprega várias pessoas que estão em sociedades, né, lá na faixa da classe E e D, portanto mais pobre, às vezes pouco escolarizadas, mas é um setor que tem grande rotatividade, as pessoas entram e saem do emprego com muita facilidade. Então, os processos de formação de pessoas eles precisam ser contínuos. Então, não basta só promover ações e campanhas, a gente precisa também formar os profissionais que atuam nesse setor. Nessa mesma composição com o Ministério do Turismo, nós fizemos um chamado ao setor do turismo nas 12 cidades que serão sede da Copa e também em João Pessoa. Nós levamos mais de 460 pessoas para oficinas. Para quê? Para que o setor do turismo dissesse e assumisse quais são as suas responsabilidades com a prevenção à exploração sexual para a Copa do Mundo de 2014. Gente, foi um sucesso. Pela primeira vez, nós tivemos mais empresários nos nossos eventos do que a sociedade civil. Mas, Elisângela, isso é importante? É, porque nós queríamos a voz do empresário, que ele assumisse o compromisso e que ele dissesse, nós vamos fazer. E em muitos estados eles estão fazendo. Pode passar. Pode passar. Dessa ação toda com o Ministério do Turismo, nós saímos de março de 2010 com 32 parceiros e chegamos a maio de 2011 com 130 parceiros em todo o Brasil. E olha que ali ainda não está a Renas, né, gente, como parceiro de mobilização em todo o país. Pode passar. O curso de formação de multiplicadores, olha só, nós temos 27 planos de ação estadual. A partir de novembro, vocês poderão acessar todos eles pelo nosso site e saber que nível de desenvolvimento eles estão e se estão precisando de parceiros como vocês. São 163 multiplicadores em todo o Brasil e 5 cartas de compromisso regional. Falta a assinatura da Carta Nacional, que vai ser feita por todo o setor turístico e o Ministério do Turismo. Pode passar. O que nós fizemos? Esse plano de ação ele é bem simples, né? Ele foi composto em cerca de 3 dias de reunião, dividimos os grupos por estado e a gente preparava. Quais desafios nós temos hoje? Quais as ações nós podemos implementar para superar esses desafios? Quais atividades nós vamos fazer? Qual é a nossa meta? Quem é o responsável? Quem é o parceiro e quem é o prazo? E qual é o nosso prazo? Para viabilizar isso, o Ministério do Turismo disponibilizou entre 100 e 120 mil reais para cada um dos estados para que eles começassem a viabilizar suas ações. Os recursos não foram liberados, porque logo veio a transição no Ministério e logo toda a confusão que vocês estão vendo aí na mídia. Mas muitos estados, independente de ter o recurso do Ministério do Turismo ou não, promoveram suas ações que vocês vão ver agora mesmo. Pode passar. Aqui um modelo da carta de compromisso, né? Pode passar. Aqui, um pouquinho dos atores que nós envolvemos nessa mobilização e formação de multiplicadores. E a gente gosta de destacar que nós conseguimos superar a participação do número dos profissionais do turismo em detrimento da rede de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Por quê? Era muito importante, continua sendo muito importante, trazer o empresário do turismo para dentro dessa causa. Pode passar. Aqui os resultados das oficinas Procopas, né, que foi quando os empresários assumiram as suas responsabilidades. Então, nós promovemos um encontro preparatório com a participação de 300 pessoas, que foi aqui em Brasília, que foi depois da Copa do Mundo na África do Sul. Como nós participamos do processo do plano e das ações para prevenção e exploração sexual no turismo durante a Copa do Mundo de 2010,
A gente trouxe as pessoas da África do Sul para dizer para nós o que deu certo, o que não deu e como foi a prevenção e exploração sexual na África do Sul. Então, nós trouxemos, discutimos, saímos de Brasília com diretrizes e encaminhamentos e fomos realizar 13 oficinas na cidade sede da COP, em João Pessoa, com um total de 423 participantes, e hoje nós temos as 13 responsabilidades de cada uma dessas cidades. Está no site também, tá bom? Depois eu vou deixar o site para vocês. Então, quem nós chamamos? Né? Não sei se vai dar para vocês verem daí, mas eu vou ler para ficar bem claro quem a gente está chamando de setor turístico. As organizações internacionais, como a Unicef e a OIT, outros setores, agenciamento, o setor de transportes, taxistas, transportadoras, lazer e entretenimentos, eventos, hospedagem, gestores públicos, a área de gastronomia, né, bares, restaurantes e similares, e os trabalhadores em geral. Então, todos eles foram convocados a escrever suas responsabilidades. Pode passar. Nós tivemos aí o total de participantes. De novo, nós conseguimos chamar mais o setor turístico do que a rede de enfrentamento. Se a gente somar aqui gestores públicos que eram do turismo e dos esportes, nós vamos ter aí mais de 300 participantes diretamente relacionados ao setor do turismo. Uma das responsabilidades, né, a gente destacou as principais responsabilidades assumidas nas 12 cidades. E uma é manter e intensificar campanhas preventivas de orientação e sensibilização com foco na inclusão e na responsabilidade social para todos. Por que nós destacamos essa? Porque nós entendemos que a campanha que vai ser lançada hoje, da RENAS, ela cumpre com uma das responsabilidades assumidas pelo setor. Pode passar. Outra, expandir o link da campanha, a prevenção e exploração sexual de criança e adolescente, no site das instituições locais e parceiras. Né, tem lá um banner no nosso site, que o download é livre, e as pessoas podem colocar diretamente no seu site. Para quê? Para denúncia. Nosso principal foco é que as pessoas denunciem a exploração sexual. Nosso principal foco é que o garçom, a camareira, o recepcionista não permita que um turista leve uma criança e um adolescente para dentro de um hotel, de um restaurante ou mesmo num táxi, ou que um guia facilite o serviço da exploração sexual, ou a oferta da exploração sexual. Que ele esteja sensível que isso é um crime e que ele pode ser incriminado, mas que, acima de tudo, ele precisa denunciar quando um fato desse ocorrer. Pode passar. Os desafios. Pode passar. O principal desafio nosso, né, que a gente tem posto isso, né, foi a África que nos pediu ainda em 2008, qual eram os nossos principais desafios na prevenção e exploração sexual no turismo. Eles continuam, viu, gente? 3 anos depois. Que os gestores públicos, municipais e estadual também necessitam de boas práticas. Nós temos pouquíssimos estados hoje no Brasil que têm uma política de prevenção à exploração sexual. A gente só tem mesmo no âmbito federal. Estimular um turismo consciente, ou seja, aquele turista que vem e não degrada nem o meio ambiente e, de alguma forma, não usurpe das nossas pessoas. Né? Financiamento contínuo das ações. Nós temos muitas ações, mas a gente faz num ano, no outro ano não faz, posteriormente não faz. O nosso desafio é ter uma campanha constante até a Copa do Mundo, para chegar lá com uma população mais sensível a esse tema. Promoção contínua de projetos de inclusão social no turismo. E por que não dizer de atendimento, né? Porque tem várias organizações ligadas aqui a RENAS que trabalham atendimento a vítimas, né, da exploração sexual. Pode passar. A formação contínua de pessoas, esse também é um desafio. Aí a gente já tem alguns avanços que alguns estados estão promovendo a partir desses planos. Um dos estados, no caso o Rio Grande do Sul, alunos de uma universidade fizeram vídeos, são 3 vídeos, para o treinamento dos profissionais da hotelaria. Eles explicam como acontece a exploração sexual nos hotéis, nos restaurantes e com taxistas, e como esses profissionais podem combater. Esses vídeos eles estão disponíveis também para livre download e para a formação aí dos profissionais do setor turismo. Pode passar.
Um outro desafio que também se tornou um avanço, que é ampliar as oportunidades de divulgação. No Paraná, o time de futebol, toda vez que entra em campo, ele entra com uma faixa, um gol pelos direitos de crianças e adolescentes. Diz que 100 denuncie. Tá? Foi feito também no Paraná um longa-metragem que se chama Caçadores de Espécie, o Símbolo Secreto, que mostra como a exploração sexual ocorre no turismo. E eu não sei lá no Paraná como eles estão distribuindo esse vídeo, mas ele foi lançado no 18 de maio, com o intuito de sensibilizar também a população. Pode passar. No Paraná também, a gente tem o gibizinho Turminha da Segurança. Era um gibi que já circulava nas escolas e que agora ele tem um tema da exploração sexual, auxiliando as crianças como se cuidar diante de um explorador ou de uma exploradora. Pode passar. A atriz global, não sei se vocês lembram dela, ela foi uma avó numa novela da Globo que explorou as duas netas. Né? E ela engajou gratuitamente na campanha, prestando a imagem dela a qualquer ação que a gente venha desenvolver. Uma das ações foi durante a Semana de Moda no Rio de Janeiro, em que o Sebrae, que é o nosso parceiro, fez o lançamento de uma bolsa com alogia à prevenção e exploração sexual. Esse é o projeto do Rio Grande do Norte, junto com o SESI, programa Vira a Vida. Eu não sei se tem alguém aí que atua no Vira a Vida. Então, ele se chama Turismo que Protege. É todo um trabalho que vai ser feito de capacitação na rede hoteleira do Rio Grande do Norte, mas também a inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade no setor hoteleiro. Então, ele é feito por uma ONG chamada Resposta, a pioneira no Brasil em implantação de código de conduta para prevenção e exploração sexual no turismo, junto com a ABIH, Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, e o SESI, por meio do projeto Vira a Vida. Olha só que sucesso, né? De iniciativa. Né? A gente quer ter muitas outras pelo Brasil. E agora, um desafio a superar, que é o comprometimento e envolvimento do setor empresarial e a existência de projetos de construção de vidas de adolescentes. E a gente percebe que a Renas ela pode ser uma parceira na superação desse desafio ao divulgar, ao implementar essa campanha de prevenção à exploração sexual. Pode passar. Os próximos passos. Né, nós temos como desafios pautar o tema de tráfico de seres humanos. Né, há quem não sabe, mas os nossos meios de transporte e os nossos meios de hospedagem, eles são utilizados, sim, quando as pessoas estão em situação de tráfico. E a maior dificuldade nossa, dos profissionais do setor de turismo, é identificar como e em que situação as pessoas estão sendo traficadas. O outro é sensibilizar o turista nacional e internacional para que ele não venha ao Brasil ou visite nossos destinos com o intuito de explorar sexualmente as nossas crianças. Nós temos 10 destinos prioritários no mundo, de onde as pessoas destinam, origem de turistas prioritários no mundo, onde a Embratur, junto com o Ministério do Turismo, querem atuar até a Copa do Mundo, mostrando qual é a nossa legislação, mostrando que aqui no Brasil nós não somos coniventes com a exploração sexual. Então, esses 2 desafios, que eu acrescentaria um terceiro, que é também trabalhar a questão do trabalho infantil, né, nas nossas praias, nas nossas cidades. No nosso sinal está muito grave a questão do trabalho infantil. A gente precisa também combater esse tema. Então, pautar, além da exploração sexual, esses 3 temas é um desafio e a gente espera contar com a cooperação de todos vocês. Na rede de multiplicadores que a gente formou em todo o Brasil, que, na verdade, ela ainda não se institui como uma rede, mas como pessoas comprometidas com a causa, eles estão precisando de novos adeptos, de mais pessoas para fortalecer suas ações ou fortalecer outras ações que venham a acontecer. Para quê? Para envolver, de uma vez por toda, o empresário do setor do turismo na prevenção e exploração sexual. E que, acima de tudo, esses empresários assumam e cumpram um código de conduta. E esse código de conduta é muito simples. Ele diz o seguinte: vamos manter os nossos profissionais formados e informados, os nossos turistas informados,
os nossos fornecedores informados e vamos sempre manter uma campanha nos nossos hotéis. Tão simples, não é, gente? Por que que eles não se envolvem? Não é? E por que que nós não podemos envolvê-los? Esse é o grande chamado que a gente faz ao setor do turismo. Pode passar. Nós lançamos também... Alguma coisa aconteceu, tinha mais um slide ali. Nós lançamos na campanha Um Gol pelos Direitos de Crianças e Adolescentes postais que convidam as pessoas a visitarem as cidades sedes da Copa, mas que também fazem uma alusão à garantia dos direitos da criança e adolescente, estimulando as pessoas a denunciarem. Esses postais, eles estão aqui na recepção. Vocês podem pegar, e eu pediria, né? Para que depois que os Correios voltarem da greve, vocês mandem para amigos e parentes de outros lugares. É a forma que a gente encontrou de ter cerca de 100 milhões de pessoas, né? Não, são 100 mil pessoas em todo o Brasil informadas sobre o Disque 100 e da importância de denunciar. Então, eles estão disponíveis, vocês podem pegar. As organizações que quiserem reproduzir, é só baixar do nosso site, não precisa pedir autorização, reproduzir e pedir para que as pessoas enviem aí pelos Correios. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Deixa eu só falar. No postal tem, tá, gente? É porque como não apareceu a última transparência, mas vocês podem pegar os postais. Mas a Tânia vai colocar lá para nós, né? Deixa eu só mostrar um, Tânia. Olha aqui, esse aqui é um exemplo, tá bom? Quando terminar tudo aqui, a Tânia vai deixar lá disponível e no verso tem o site onde vocês podem baixar os documentos. Oi? Tá, www.cet.unb.br/turismo e infância. Tá bom? Mas tem lá, tem folder suficiente para todo mundo, se pegar só um, tá bom, gente? Aqui tá. Boa tarde. Queria parabenizar, em primeiro lugar, a Elisângela pela apresentação. Muitas das coisas que você falou hoje eu também não conhecia do turismo ainda, realmente muito interessante. Débora, eu quero te agradecer essa oportunidade de estar aqui, ao pessoal da Renas, o meu amigo João Paulo ali, que é responsável por me trazer aqui hoje. Na verdade, gente, eu vim com uma missão muito pessoal, de conhecer o trabalho de vocês. Eu não tinha nenhuma intenção de falar do que eu faço, mas eu vou falar rapidamente, sem tomar muito tempo de vocês, e complementar um pouco o que a Elisângela vem falando a respeito da importância da gente envolver o setor empresarial no enfrentamento da exploração sexual. Eu trabalho há 8 anos nessa causa. Queria, inclusive, dizer para vocês que, como é que eu posso colocar isso? Como seguidora de Jesus Cristo que eu sou, e conheço Ele há 8 anos, da maneira como eu acho que a gente tem que conhecer Jesus, eu conheci Jesus num dia e 30 dias depois eu conheci essa causa da exploração sexual. E eu sempre tive certeza na minha vida de que existe uma grande relação entre essa questão e o que Jesus espera de mim. Então, eu estou aqui hoje mesmo por causa disso, acima de tudo. E acredito fundamentalmente que o nosso trabalho como cristãos tem muito, muito a contribuir para essa causa. E até eu chegar aqui hoje, viu, Débora, eu tinha sempre a nítida sensação que não tinha muita gente fazendo o que a gente faz. E a gente se sente muito solitário. Então, hoje eu percebi que a gente está realmente num mundo que está mudando e, se Deus quiser, a gente vai ter um caminho novo pela frente, bem diferente, que Jesus espera da gente mesmo, que a gente faça. Então, eu quero só contar para vocês o seguinte. Eu trabalho num programa chamado Na Mão Certa há 8 anos. Esse programa é de uma organização internacional chamada Childhood Brasil.
E nós tivemos essa mesma situação de começar a enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes, só que num outro ambiente, não no ambiente do turismo diretamente, mas na questão das rodovias brasileiras, através do transporte de carga. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de que acontece muita situação de exploração sexual nas rodovias enquanto há viagens de caminhoneiros pelo país. Esses caminhoneiros, como eles têm uma realidade muito dura no Brasil, eles ficam muito tempo longe de casa. A média hoje, pelas nossas pesquisas, são 20 dias longe da família. E nessa questão de ficar longe da família, ele não consegue ficar, muitas vezes, sem uma vida sexual. Então, o que acontece? Ele vai procurar um programa sexual na rodovia enquanto ele está viajando em algum ponto de parada. E a gente acha que esses pontos de parada, né, eu achava lá atrás, há muitos anos atrás, que esses pontos de parada eram em lugares bem ocultos, escondidos, que ninguém vê, porque ninguém vai ver ele fazendo sexo, né? E não é, gente. É sempre perto de grandes perímetros urbanos. Por isso que o setor do turismo coloca também a importância de envolver o transporte, não só o transporte urbano, mas o transporte turístico que acontece, que é muito forte hoje, e também envolve os caminhoneiros e os pontos de parada. E esse motorista ele para dormir, para comer, para tomar banho, geralmente em lugares não muito apropriados. Ele não tem uma boa infraestrutura hoje para isso. E recebe, então, a proposta de um serviço sexual. E muitas vezes, gente, a proposta é fazer um programa com uma criança ou um adolescente. E, naturalmente, pelo que a gente escutou dos próprios caminhoneiros nas nossas pesquisas, em primeiro lugar, ele não se sente responsável por essa situação, porque não foi ele que levou aquela criança àquele local. Então, ele já se isenta dessa responsabilidade. Segundo, ele diz que ele está ajudando quando ele paga um programa sexual, porque, afinal de contas, essa criança precisa de dinheiro para levar para casa, porque a família é pobre, está em questão de necessidade. Então, ele se sente ainda bem ajudando. Né? Então, é uma coisa tremenda quando a gente escuta as pessoas naturalizando essas situações e não compreendendo, de fato, o problema. Que é exatamente o que a Elisângela falou aqui no turismo. A sociedade precisa entender o problema. E precisa, em primeiro lugar, não penalizar as crianças e adolescentes, porque eu já escutei muitas pessoas dizendo, mas essa menina é uma sem vergonha, hein? Está querendo ganhar dinheiro fácil. Quantas vezes a gente ouve o adulto, um leigo, falar que a criança ou o adolescente é que são responsáveis por essa situação? Gente, isto não é real. Isto faz parte de uma rede de exploração, faz parte de um crime. Tem um adulto atrás dessa criança cometendo um crime de alguma maneira, fazendo com que essa criança esteja ali naquele local, tanto no turismo como na estrada. E a gente precisa entender isso. E o que nós fizemos com o nosso problema nas rodovias em 2006? Nós estudamos o problema em 2004, 2005. Em 2006, a gente decidiu que a gente precisava desses caminhoneiros que se diziam clientes da exploração. Eles abertamente contavam como eram esses programas, quanto eles pagavam, enfim, porque eles não se sentiam responsáveis por isso. Então, nós percebemos o seguinte, faltava informação, faltava formação e educação a respeito do problema para que isso pudesse mudar. E a única forma desse cenário mudar nas rodovias brasileiras era que a denúncia começasse a acontecer. A mesma coisa que no turismo. Sem denúncia, a gente não tem mudança. A gente precisa de denúncia. E ninguém denunciava isso. Então, o que aconteceu? A gente começou a buscar uma maneira de chegar neste caminhoneiro. Como é que eu posso falar com 2 milhões de caminhoneiros, gente? Nós temos 2 milhões de caminhoneiros no Brasil. Como é que eu posso falar com eles se eles estão o tempo todo viajando? Estão o tempo todo na estrada, na boleia, levando carga de um lugar para o outro. Extremamente difícil chegar nesse profissional. Então, a nossa primeira ideia foi, nós precisamos das empresas de transporte que contratam esses motoristas para que estas empresas incorporem isto nos seus conceitos de sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, responsabilidade empresarial, e comecem a entender que elas fazem parte de um problema social. Vocês não podem imaginar como isso foi difícil, porque chegar numa empresa de transporte, ou até numa indústria que produz um produto que vai ser colocado num caminhão e vai ser levado para algum lugar, como a Gerdau, como a Unilever,
fazer essas empresas entenderem que elas têm responsabilidade lá na cadeia, lá na ponta, né, num caminhoneiro que está levando a carga dela no caminhão, foi complexo. Isso hoje, em 2011, parece muito natural, mas em 2005 isso era muito pouco provável que as pessoas entendessem. Então, a gente começou um trabalho nesse sentido de conscientização dos empresários e lançamos um pacto empresarial contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias. E esse pacto que a Child lançou em parceria com a Ethos e com a OIT também, que é a mesma organização que apoia o turismo, hoje tem mais de 1.000 empresas fazendo parte. Então, nós somos hoje um pacto nacional que tem 1.000 empresas trabalhando diariamente na sensibilização de motoristas em prol do enfrentamento à exploração sexual, em prol do diga não a essa situação, quando você receber essa proposta na estrada, e denuncie. Então, esse é o que eu queria contar para vocês. Isso tem solução, tem caminhos. A gente, naturalmente, teve que estruturar uma maneira de orientar as empresas a participarem disso, né? Hoje, nós formamos dentro dessas empresas pontos focais e multiplicadores para trabalharem com esses caminhoneiros, porque essas pessoas, obviamente, não sabiam fazer isso. Mas o interessante, esses funcionários das empresas são voluntários, que se apresentam para trabalhar a causa e ensinar os motoristas a respeito desse assunto de maneira contínua. Também isso que a Elisângela reforçou. Gente, as ações têm que ter continuidade. Nesse tema, não adianta fazer uma ação pontual no dia 18 de maio. As empresas muitas vezes falavam, ai, que legal, vou pegar esse dia, que é o Dia Nacional do Enfrentamento, vou fazer uma ação, vou sair na mídia. Pronto. O empresário tem muito esse raciocínio, né? Rápido. Isso não é que seja ruim. Isto faz parte, mas não deve ser só isso. A gente tem que fazer com que as empresas incorporem isso no DNA delas, na gestão do negócio. Elas têm que compreender que isso faz parte do dia a dia dela, da rotina dela, de tudo que ela olha. E mais, a gente conseguiu avançar um ponto além no programa Na Mão Certa, que foi, nós pedimos, dentro das cláusulas do pacto, para que as empresas começassem a olhar um pouco mais para a qualidade de vida do profissional da estrada. Porque como é que eu vou pedir ajuda para um cidadão que também tem seus direitos humanos violados todos os dias? Gente, essa pessoa não era respeitada, e não é ainda. Isso não melhorou muito nos primeiros 5 anos, a gente está trabalhando nisso, não avançamos muito nesta parte ainda, mas a gente tem percebido mudanças de empresas que reduziram as horas de viagem do motorista, começaram a fazer uma rota com pontos de parada mais dignos para esse motorista, onde ele tem segurança, onde ele tem uma comida razoável, onde ele tem um lugar para tomar banho. E a gente está tentando eliminar áreas de risco grandes, como áreas portuárias, que são gravíssimas no Brasil hoje, porque os grãos são levados para os portos e os caminhões, na época da safra, ficam, às vezes, 10, 15 dias numa fila. E, para ele não sair da fila, gente, ele não pode nem ir no banheiro, ele não pode ir tomar um banho, ele não pode comer num lugar decente, ele fica numa fila. 15 dias. E aí vocês imaginam o que aparece nessa fila de coisas maravilhosas que eu vejo. Os camelôs aparecem com tudo que vocês podem imaginar, inclusive crianças e adolescentes, para fazer um programinha na boleia. Porque, afinal de contas, como eles dizem, ninguém é de ferro. Então, assim, isso é o que a gente vive, né? Então, a responsabilidade dessas áreas portuárias, a responsabilidade nossa de mudar esse cenário, cabe à sociedade também, como um todo. A gente não pode e não deve, de maneira nenhuma, responsabilizar esse profissional da estrada por uma situação que foi criada, um contexto social, um contexto não inclusivo, como a Elisângela falou, nós temos uma característica de não incluir as pessoas socialmente, de não gerar empregos, e com isso achar que é fácil colocar uma criança na estrada para faturar. Isso é bem difícil de entender. E nós precisamos perceber que esses cidadãos precisam ser educados. E só para falar para você, como eu não trouxe os números todos, depois de 5 anos, a gente refez a nossa pesquisa com os caminhoneiros. A gente fez ela em 2005, antes de começar o programa, e agora em 2010 fizemos a primeira retomada. Fizemos a mesma pesquisa com a mesma universidade, nos mesmos pontos de parada, nos mesmos lugares do Brasil, de maneira aleatória, com motoristas que estavam lá. E nós já percebemos uma melhoria de sensibilização em torno do tema.
a gente tinha em torno de 37% dos motoristas, na nossa primeira pesquisa, declararam abertamente que já fizeram um programa com criança e adolescente, assim, de cara para o pesquisador, na primeira pesquisa em 2005. Esta vez, só 19%. Então, nós já tivemos uma diminuição e um entendimento, muito mais entendimento. Eles sabem hoje o que é o Estatuto da Criança e Adolescente, eles conhecem o Ligue 100, eles dão um número. Então, a gente sabe que o movimento está funcionando. E a gente sabe que isso depende de todos nós. Quer dizer, as empresas foram um grande aliado nessa causa, têm sido grandes aliadas nessa causa. Sem elas, a gente não chegaria no caminhoneiro. Mas a gente ainda tem 1 milhão de caminhoneiros autônomos que não estão ligados diretamente a empresa nenhuma, que a gente precisa alcançar também. E aí é só através de rádio e através de movimentos nas cidades, nos municípios, que a gente vê as empresas hoje estão promovendo através do voluntariado isso, e isso tem dado muito resultado. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e parabenizar vocês aqui por esse movimento, e eu estou me sentindo muito incluída e achando muitos parceiros, eu estou muito feliz com isso. Obrigada. Quero mais uma vez agradecer a Eva e a Elisângela. Elas trouxeram aqui para nós o tema e trouxeram com o tema complexidade. Então, foi muito bom ouvir do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista da universidade. E isso é para nos aquecer e também para trazer novamente que aquilo que nós estamos nos movendo em relação à campanha da Renas, então ela sinaliza que nós temos que aprender muito, nós temos que contextualizar, nós temos que lutar bastante. Talvez você já tenha ouvido esses dados que a Eva apresentou ou que a Elisângela apresentou, mas eu, pessoalmente, também, alguns dados são a primeira vez. Então, eu acredito que isso acontece com você também, que está ouvindo. Dentro do nosso ambiente Renas, nós nunca trouxemos esse assunto, e amanhã, inclusive, nós vamos continuar, na parte da manhã, com a participação do Johan, que traz uma campanha que a Jocum está liderando na questão do tráfico humano. Então, a gente também, amanhã, com certeza, vamos ter acesso a outras informações que nós também não sabíamos. Então, tudo isso para dizer da relevância dessa campanha e desse movimento que estamos fazendo nessa área. Então, agora chegou a hora do nosso filme. Nós vamos pedir para apagar as luzes e servir a pipoca. É um filme de apenas 2 minutos, mas então a gente quer apresentar para vocês. Fecha as portas aí para nós, por favor. Em 2014, o mundo inteiro vai olhar para o Brasil. E tudo que a gente mais quer ver nessa Copa do Mundo
é a rede adversária balançar. Mas quando a gente fala em rede adversária, não é apenas no gol que a gente pensa, mas em uma rede de pessoas envolvidas num esquema que afeta a vida de milhares de crianças e adolescentes no mundo todo. É a rede da exploração sexual infantil no turismo. Essa rede é formada por gente que quer movimentar milhões de reais sem respeitar os direitos de crianças e adolescentes. E é aí que entra a Renas. Porque se o adversário trabalha em rede, é através de uma rede nacional como a nossa que ele vai ser derrotado. E para marcar o início dessa luta, estamos lançando aqui um movimento. Bola na Rede. Uma mobilização que começa nas 12 cidades sedes da Copa e se espalha para todo o Brasil na luta contra a exploração sexual infantil. E essa rede já começou a funcionar desde o dia 18 de maio, com manifestações que chamaram a atenção da mídia e da população. Agora chegou a hora de você se envolver também. Bola na Rede. Um gol pelos direitos de crianças e adolescentes. Mais uma vez aí? Então vamos aproveitar que as luzes estão apagadas e a gente vê mais uma vez. Tem uma pergunta se o filme está no site, ainda não. Então vamos aproveitar para ver aqui. Quem sabe a gente põe no YouTube, né, o JP? Então, enquanto eles estão retornando ali o nosso DVD, eu quero fazer o agradecimento ao JP, que é o João Paulo Caruso. JP também é um seguidor de Jesus, ele abraçou essa campanha e juntamente conosco. O JP é um publicitário que já está há 15 anos na área. Ele tem feito programas de locução e na área de publicidade de empresas como a TAM, como também Poços Ipiranga, e é ele que é o locutor do nosso vídeo. Então, se você conhecer a voz dele aqui depois numa propaganda da TAM, você já sabe que é o JP, nosso parceiro da Renas. Alexandre, nós estamos usando aqui o computador da Alexandre e agora precisamos da senha. Fala alto aí, Alexandre. Alexandre, está aqui? Não acredito. Bom, então nós vamos ter que acender as luzes, dar continuidade, depois a gente tenta novamente. Tá bom? Então nós vamos passar num outro momento. Muito obrigado, JP. Por favor, fique em pé para o pessoal te conhecer. Valeu, JP. Bom, gente, então nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a nossa campanha. Aí. E a ideia é essa mesma, de que a campanha ela foi concebida num ambiente assim, de muita alegria, apesar do tema ser um tema de muita tristeza, num clima de muita esperança, apesar do tema também trazer muita desesperança. Mas essa campanha ela teve início exatamente há 1 ano e 1 mês atrás, quando nós estávamos no Encontro Renas, lá em Recife. Quantos de vocês estavam lá? Grande parte estavam lá. Então, eu queria pedir para o Ronald ficar em pé. E cadê o Marçal? Também está aí, da Rede Fale. Na verdade, é o Caio, da Rede Fale. Está por aí rodando. E também o Tiago da Macanudos.
Mas o Ronald é também um parceiro nosso, missionário da LAN, Latin American Mission. E ele, no encontro do ano passado, ele chegou no grupo gestor, obrigada, Ronald, e ele trouxe uma ideia. Ele disse, olha, nós estamos nos aproximando da Copa 2014, Olimpíadas 2016, e eu estive fazendo uma viagem, a sede da missão dele é em Miami, e lá alguém perguntou, esse tema saiu, e o Ronald chegou no Brasil com essa ideia muito clara de que precisaria fazer alguma coisa, que precisaria criar uma ação nesta oportunidade da Copa. E quando o grupo gestor da Renas ouviu, nós ficamos impactados, e aquela ideia do Ronald entrou no nosso coração. E, à medida que nós fomos falando para os filiados, e fomos falando, eu lembro que depois nós tivemos a oportunidade de falar também quando o grupo todo estava reunido, e nós tivemos uma adesão a essa campanha e ao tema uma adesão extremamente forte, extremamente comunitária. E uma adesão que fez com que a campanha tivesse uma velocidade muito grande. Então, a velocidade foi tão grande que nós fomos meio que atropelados com algumas questões. Então, o JP, que é publicitário, ele, quando chegou, depois de pelo menos uns 10 meses de campanha já instalada, aí que nós vamos trazer uma marca para a campanha, aí que a gente vai criar um vídeo, aí que a gente vai criar uma imagem. Aí o publicitário olha e fala assim, nossa, esse pessoal, primeiro eles começam a ação, depois que eles vão pensar na imagem que eles querem dar para essa ação. Então, ele teve que fazer assim, um trabalho, e esse trabalho continua sendo feito até hoje, a gente acredita que a gente vai continuar. Mas a ideia é a seguinte, um ambiente como esse, é um ambiente de rede, então a gente vê que a campanha, ela traz um princípio muito interessante que para nós é de extrema relevância, é o princípio da cooperação. Então, quando nós ouvimos falar a ideia caiu no nosso coração, a ideia veio para a nossa mente, e a partir daí nós começamos a falar, e outras pessoas começaram a vir. Então, nós não conhecíamos nem a Elisângela, nem a Dona Eva, nem o JP, nem outras pessoas que estão chegando, e esse um ano fez com que nós conhecêssemos muitas pessoas e tivéssemos apoio de diferentes lugares. Nós louvamos a Deus por isso, e nós louvamos a Deus por esse ambiente. Se nós não tivéssemos esse princípio de cooperação, nós não teríamos conseguido fazer isso. A outra questão que nos surpreendeu é que, no movimento de rede, geralmente os projetos demoram um pouco mais para serem maturados. As pessoas precisam entender, compreender, colocar o seu posicionamento, e depois de 2, 3 anos a gente consegue ver a ação. E, nesse caso, foi diferente. 1 ano e 1 mês, as pessoas compreenderam, apoiaram, agiram, e vocês vão ver aqui no relato que nós tivemos ações muito interessantes, de extremo envolvimento de muita gente. Então, nós temos aí a nossa apresentação, para ficar mais fácil. É aquela que começa com esse logo. Isso, bola na rede. Então, enquanto ele coloca ali, que já estava ali, não sei se fugiu a nossa apresentação, mas é o seguinte, o objetivo geral é promover os direitos da criança e do adolescente para a redução das vulnerabilidades frente à situação da violência sexual. O propósito da nossa ação é promover ações estratégicas em parcerias com redes e organizações da sociedade civil, redes e organizações do Sistema de Garantia de Direitos e das igrejas evangélicas, visando a prevenção, proteção e enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo em todo o território brasileiro, a partir das 12 capitais, onde haverão Jogos da Copa do Mundo em 2014. Nós, então, pensamos que, já que a Copa, então, teria as 12 capitais, que são sedes dos Jogos, então, nós poderíamos ter os nossos núcleos representados por Renas, e eu queria, nesse momento, pedir que as pessoas que já estão nessas 12 capitais, que já nesse ano estiveram envolvidas conosco, ficassem em pé. Então, eu vou começar a chamar pelo norte, vocês ficam em pé, e depois, no outro momento, a gente vai vir aqui na frente. Então, a Wilma, lá de Manaus, e a Magali. Nós, lá de Manaus. Lá do Nordeste, a Lucineide de Salvador.
Lá de Recife, a Samile. De Natal, o Leandro. E de Fortaleza, a Jailma. Aí, descendo para o centro-oeste, de Brasília, o Coraci. De Cuiabá, a Luciana. E depois do sudeste, São Paulo, o André Marçal. Do Rio de Janeiro, a Alessandra. De Belo Horizonte, a Maria Joana. E do sul, Porto Alegre, a Sandra, que já foi embora, não é isso? E de Curitiba, o Eliandro. Então, fiquem em pé de novo vocês 11, porque a Sandra já saiu. Então, essas são as pessoas que são os nossos núcleos da Renas, nas 12 capitais, e onde eles já começaram a fazer ações que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, pessoal, vamos bater palma para eles? Muito obrigada, gente. Esse pessoal está fazendo um trabalho 100% voluntário. Então, além deles já terem uma agenda, que já era uma agenda própria de trabalho, de estudo, a Rena chegou, fez o desafio, eles aceitaram o desafio e estão fazendo isso de forma totalmente voluntária. Então, a gente já pode correr lá para os eixos temáticos, que já deve estar lá na sexta lâmina, para vocês poderem entender um pouquinho, então, quais eixos nós vamos estar trabalhando. Então, o primeiro é de sensibilizar a sociedade civil para a questão do enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, na área da sensibilização, o que a gente pretende? Produzir material de divulgação, utilizar a mídia com a finalidade de divulgação e sensibilização. Realizar campanhas de sensibilização em igrejas, universidades, organizações sociais e realizar fóruns com essa temática, trazendo a discussão, trazendo esses números que nós ouvimos agora e tantos outros que a gente precisa ouvir. O eixo 2 tem a ver com mobilização. Então, é mobilizar a sociedade civil, empoderando-a para criar a cultura de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Quais são as ações? Realizar a marcha de enfrentamento no dia 18 de maio. Então, alguns de vocês já têm acesso a esse folder, e eu queria ler isso aqui para vocês. Por que o dia 18 de maio? Nesse dia, em 1973, uma menina capixaba de Vitória, do Espírito Santo, foi sequestrada, espancada. Vem aqui, Clemi, lê para nós. Nesse dia, em 1973, uma menina capixaba de Vitória foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada numa orgia imensurável. Seu corpo apareceu 6 dias depois, desfigurado por ácido. Os agressores jamais foram punidos. O movimento em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, após uma forte mobilização, conquistou a aprovação da Lei Federal 9.970/2000, que instituiu o 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento pelos direitos de crianças e adolescentes e na luta pelo direito e na luta pelo fim da violência sexual. Muito obrigada, Clemi. E nesse folder a gente tem, então, essa alusão à campanha da Secretaria de Direitos Humanos, trazendo também o Disque 100 e uma possibilidade que as pessoas denunciem. Então, de fato, a história do dia 18 de maio é uma história horrenda, uma história que mexe com a gente e que faz com que pessoas estejam nas ruas, lembrando do dia, lembrando da violência e lembrando que nós temos que fazer alguma coisa em relação ao enfrentamento a essa violência. A Renas, então, ela está propondo que nós tenhamos, que esse dia 18 de maio, que já foi instituído, então, tenha a nossa participação com os atores e com as igrejas e com as ONGs onde nós estamos atuando. Também, nesse eixo, nós queremos promover a campanha nacional da vacinação contra os maus tratos a crianças e adolescentes. E hoje à tarde a gente vai ter uma experiência, depois a Menta vai explicar para nós um pouquinho melhor como é que vai ser. Alguns de vocês já conhecem a campanha e também já estão fazendo uso dessa ferramenta.
e é uma campanha que foi trazida pela Rede de Mãos Dadas, e nós estamos fazendo uso. E, através da campanha, buscando a participação da criança e adolescente, buscando o protagonismo desse adolescente. Então, a ideia é que nós tenhamos jovens, crianças, adultos, treinados para que possam se prevenir, mas que também estejam capacitados em relação a esse tema. Depois, o eixo 3, tem a ver com fortalecer o sistema de garantia de direitos. Então, o que a gente pretende aqui nesse tema? Capacitar as organizações filiadas a RENAS, trabalhar em parceria com o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, promover e incentivar a integração das ações da campanha com os programas de enfrentamento implementados pelo governo, como o PAIR e outros, e divulgar o acesso ao sistema de garantia de direitos, como o Disque Denúncia, Conselho Tutelar e outros sistemas de garantia. Bom, aqui tem um outro princípio de rede. É o princípio de você perceber e também você valorizar aquilo que já está posto, aquilo que as pessoas já estão fazendo de relevância. Aí você vai analisar o que eles fazem, vai fazer parceria com eles. Então, dessa forma é que nós conseguimos atuar e também ter a nossa primeira capacitação em março do ano que passou. Foi uma pequena capacitação, mas de extremo valor, porque, infelizmente, o nosso público ainda fazia e ainda faz muita confusão com os termos pedofilia, abuso sexual, exploração sexual. E a gente queria dar um nivelamento para as organizações filiadas a RENAS. Nós chamamos, então, e contamos com a colaboração do professor Marcelo Neumann, do Mackenzie, e também do Ademar, que representa a Childhood no Brasil. E eles trouxeram, então, assim, um pouco de... Na verdade, foi uma conversa, né? Foi bem informal a conversa sobre esse assunto, mas de extrema relevância, e, a partir daí, inclusive, nós mudamos o nome da nossa campanha. Porque, na ocasião, nós colocamos campanha de enfrentamento ao turismo sexual, e fomos advertidos que turismo sexual não é turismo. Então, por isso que nós viemos para esse nome, que é campanha no turismo. Tá? Bom, e depois nós temos o eixo 4. Esse eixo 4 traz também um outro princípio de rede, que é o seguinte: a nossa rede é dinâmica e aberta. A nossa campanha também é dinâmica e aberta. Porque quando nós conversamos em março com os nossos articuladores, nós falamos apenas de 3 eixos. Depois, ao conversar com especialistas, e aí tivemos uma grande colaboração do Fundo Cristão, através do Gerson Pacheco, que é o diretor nacional, e ele trouxe para nós a seguinte pergunta e o seguinte desafio. Quer dizer que vocês vão sensibilizar, vão mobilizar, vão entender todos os termos certos para serem usados. E aí, o que a gente vai fazer quando as vítimas chegarem nas nossas igrejas, quando as vítimas adentrarem os nossos espaços e nós, bom, alguém denunciou, a vítima está aqui, mas o que exatamente que nós vamos fazer para acolher e para tratar a vítima e também o abusador? Então, esse eixo 4 ele foi acrescentado à campanha ultimamente. E o que nós pensamos? Nós temos um bom recurso no meio cristão, que é o CPPC, que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Então, nós já estamos em conversação com eles e tentando levantar uma rede de profissionais, rede de pessoas cristãs comprometidas com Jesus, que servem a Jesus e que queiram estar conosco e que a gente possa, inclusive, divulgar. E a nossa ideia, o nosso sonho é que cada equipamento, cada organização social, inclusive as de especial de alta complexidade, elas já tenham ali a lista de pessoas e profissionais que elas possam solicitar caso necessitem, então, de uma situação como essa. Nós tivemos uma situação em uma das ações, que é o movimento de oração, e acredito que foi em Cuiabá, né? Que enquanto eles estavam orando com crianças, numa campanha de oração sobre esse tema, uma criança
chegou perto da nossa articuladora e ela começou a relatar sobre a situação dela, que ela estava vivendo. E a nossa articuladora colocou um pé atrás, porque a gente estava orando. A gente não estava agindo, a gente não estava ali com a proposta. Agora, o que eu faço? Vou falar com o pastor? Agora, trago esse problema aqui para mim? Vou visitar a família? Denuncio no Conselho Tutelar ou peço apoio no Conselho Tutelar? Enfim, nós colocamos esse eixo porque nós entendemos que nós precisamos melhorar muito no debate e nas proposições práticas de acolhimento à vítima e também aos abusadores e, enfim, às famílias afetadas. Bom, então, depois dos eixos, nós temos as ações, tá? Essas ações que nos deixaram assim extremamente felizes de perceber que nós podemos, juntos nós podemos, e com a graça de Jesus nós podemos. Então, o que nós estamos vendo ali é uma foto em alusão à marcha de enfrentamento à exploração sexual no dia 18 de maio. E aí, sabe o que aconteceu? Quando nós chegamos, por volta do mês de abril, e talvez ali começo de maio, a Tânia começou e também o Ronald começaram a receber informações dos nossos articuladores, que quando eles foram pensar em propor a marcha, eles começaram a procurar os órgãos do sistema de direitos e procuraram o Conselho Tutelar, enfim, alguns fóruns, e aí descobriram que tinha muita gente engajada. E que, inclusive, essas marchas já estão acontecendo há muito tempo. Então, o que nós fizemos? Nós entramos em muitas ações que já estavam propostas. Então, em Manaus, por exemplo, as nossas queridas Wilma e também a Magali, elas estiveram participando numa marcha não promovida por Renas, mas onde a Renas estava inserida, com 50 mil pessoas. E quando essa informação chegou para nós, a gente, que é isso? É porque Manaus já tem uma estrutura, já estão discutindo esse assunto há muito tempo. Agora, para nós, qual foi a importância? Nós estamos nesta marcha e nessa caminhada em conjunto, através da Magali e da Wilma. Então, para nós, a importância não é nós termos levado 50 mil pessoas para a rua. A importância é nós estarmos ocupando aquele espaço lá. Bom, e também os outros articuladores estiveram envolvidos, né? E a gente teve, assim, uma grata surpresa de perceber que tinha articulador nosso, olha onde? TV Globo, TV Band, TV Cultura, Record, SBT, num total de 22 inserções nessas TVs nacionais, e em TVs locais, em TVs locais, 22 inserções. E depois as outras aqui, não dá para fazer a conta agora, mas eu acredito por volta de 15. Então, isso foi muito legal também, a gente perceber, e a gente, de repente, começar a ver na televisão, que os nossos articuladores e que o nosso pessoal estava lá, porque a mídia começou a vir atrás e perguntar o que estava sendo feito, começou a vir e querer saber que proposta é essa. E em Londrina, por exemplo, a Télcia está aqui. A Télcia tem um trabalho muito interessante, ali com o CREAS, está lá o pessoal de Londrina. E foi muito legal ver a cobertura da Rede Globo no trabalho que vocês fizeram. E, inclusive, gente, Londrina não é sede da Copa, mas voluntariamente o grupo percebeu que poderia estar nessa campanha. E depois eu pude ver o vídeo delas falando, dando toda a expressão e com esse caráter cristão de cuidado com a pessoa. E depois também uma entrevista com a Selma Frossard, que foi no jornal Bom Dia, alguma coisa assim, né? Então, isso para nós foi assim extremamente interessante. Então, quando eu falo que as ações vieram e os resultados começaram a nos atropelar, é exatamente isso. Nós começamos a sair na mídia sem nem ao menos ter esse projeto totalmente escrito e ter a cara dessa campanha. E isso para nós é super importante, quer dizer, a gente vai infringindo as regras da publicidade e outras regras, mas, enfim, foi assim que aconteceu na Renas, é assim que a gente está fazendo e é assim que a gente quer continuar. A segunda campanha, a segunda ação, facilitar o movimento nacional de oração.
Esse movimento também já é um movimento que está estabelecido cerca de 10 anos. E cadê o Lissander? Está aqui? Ontem o Lissander falou do número... Quantas pessoas envolvidas esse ano, Lissander? Mais de 20 mil pessoas orando em favor da criança e do adolescente. Esse aqui, a gente não pode dizer que é um princípio, esse aqui é um valor. O valor da oração na nossa campanha é extremamente claro e nós sabemos que ele não vai acontecer só nesse movimento, nesse dia, ou nesses dias do movimento nacional, mas nós entendemos que nós precisamos de muita intercessão e nós precisamos criar, em relação a esses articuladores que estão nos representando, um compromisso de intercessão. Nós estamos colocando as pessoas de frente com todos esses problemas, nós estamos de frente com esses problemas e nós precisamos orar, precisamos de milagres. E, inclusive, hoje à noite nós vamos ter uma parceira conosco, que é a Dora, do Desperta Débora, que vai nos dirigir a Deus, um tempo de intercessão sobre essa campanha. E o que nós queremos, a Dora está aqui? Olha lá, a Dora. O que nós queremos é que aquelas mães que oram pelos seus próprios filhos, orem também por essas crianças e orem por nós que estamos envolvidos nisso. E, por último, a outra ação é promover a campanha nacional de vacinação contra os maus-tratos. Então, hoje à tarde, nós vamos ter um exemplo disso aqui. Não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de serem vacinados nas suas organizações ou igrejas, mas hoje à tarde nós vamos ter, e depois a Menta vem explicar para nós rapidinho como é que vai ser isso. Bom, então, gente, essa tem sido a nossa caminhada de 1 ano e 1 mês, tá? Eu queria também fazer referência... Cadê o Eliandro, o pessoal de Curitiba? O pessoal da Repaz, eles foram além dessas 3 ações, não é isso, Eliandro? Então, o que aconteceu? Quando a gente entrega o projeto para esses articuladores e para as pessoas que querem apoiar, nós estamos desafiando que, no mínimo, essas 3 ações que nós colocamos, elas precisam ser executadas. Mas outras também são aceitáveis. Então, o que aconteceu? Logo depois da marcha, em Curitiba, no dia 18 de maio, eles entenderam que a temática estava muito... estava pipocando, não é isso? Estava, assim, trazendo muita gente, trazendo muita informação. Então, eles propuseram um fórum sobre esse tema, aconteceu na PIB, e eles levaram o poder público, o Ministério Público, conselhos, e agora eles estão sendo convidados a desenvolver o PAIR, que é o programa que trata desses assuntos de enfrentamento a esse tipo de situação nacional, e eles estão sendo procurados para apoiar o desenvolvimento do PAIR lá na cidade de Curitiba e talvez no Paraná. Você queria falar alguma coisa? Pode? Muito bom. Muito obrigada, Leandro, por esse relato, esse depoimento, porque exatamente esse tipo de resultados que nós conseguimos perceber após 1 ano falando sobre o assunto.
Então, quando nós trouxemos pela primeira vez uma pessoa para falar para nós sobre isso que ele acabou de dizer, o que é abuso sexual, o que é exploração sexual, o que é pedofilia, enfim. Então, a nossa mente foi sendo, então é assim que funcionam as coisas. Então, a gente começa a perceber que é um campo enorme de trabalho e que a gente tem toda a oportunidade do mundo para fazer e para contribuir. Bom, ali a gente estava na anterior, o apoio institucional a gente tem com a Tia Fund e o SEGEN veio aqui hoje, que bom que ele está reafirmando o apoio. Depois nós colocamos aqui a Universidade de Brasília, viu, Elisângela, a UNB, e nós colocamos, deixa um pouquinho lá, um gol pelos direitos de crianças e adolescentes, que é exatamente essa referência que nós estamos fazendo aqui abaixo. E esse slogan, ele é proposto pelo Ministério do Turismo. Então, como é que a RENAS pôde utilizar? Porque nós fizemos, então, estamos juntos com o UNB, estamos nessa parceria, e por causa disso podemos usar o slogan. Na verdade, poderíamos usar o logo todo, não é isso, Elisângela? Mas como nós já tínhamos a proposta do logo, nós inserimos o slogan. Então, na próxima, é dizer que se você entrar no site do CET, que é o Centro de Excelência do Turismo, você está vendo lá RENAS? Alguém está vendo? Ah lá, está vendo? Então, você vai ver que o nosso logo já está lá. Então, o CET tem um site com muitos parceiros e nós estamos nos parceiros nacionais e depois eles têm estaduais e locais. E para nós isso é de extrema importância, estarmos conectados com a universidade, estarmos conectados com o Ministério. Nós temos um desafio agora, conversar com o Conselho, com a Secretaria de Direitos Humanos, porque nós também queremos estar presentes, nos fazer reconhecidos na Secretaria, como pessoas que estamos atuando nessa área. Depois nós temos as parcerias institucionais. Quem são essas organizações? São as organizações que estiveram a partir do encontro de Recife. Essas organizações fizeram um grupo de trabalho. E então são essas que estão apoiando institucionalmente a discussão e a proposição dessa campanha nacional. Então, de fato, gente, é isso que nós temos e nós louvamos a Deus por tudo que aconteceu nesse ano. Nós só temos a agradecer a Deus mesmo, agradecer a Deus, agradecer aqueles que nos apoiaram financeiramente, agradecer aqueles que estão voluntariamente conosco, e agora é a gente dizer que nós vamos continuar e que a gente vai, se Deus quiser, com a ajuda dele e com a nossa parceria, continuar nessa temática e trazendo uma proposição para a nossa igreja e principalmente atingindo crianças que estão nessa situação. Então, eu queria pedir que viesse aqui à frente o pessoal que esteve até agora envolvido com isso. Ontem a Gine apresentou o livro e ela apresentou assim, que aquele livro da Rocha foi feito a várias mãos e, na verdade, ela estava apresentando como um livro mutirão. Não é isso? Foi isso que ela falou, era um mutirão de pessoas que estavam envolvidas. Então, a nossa campanha também é assim, é uma campanha mutirão. É uma campanha que tem sido feita com muitas mãos e N esforços. Então, a gente quer pedir que venham aqui essas pessoas que estão envolvidas com o grupo de trabalho em âmbito nacional, que venham os articuladores, que venha também o grupo gestor. Então, a gente quer pedir que vocês conheçam essas carinhas aqui, que vocês orem por eles, que vocês procurem saber mais, e que, de alguma forma, também se disponibilizem, né, para estar atuando. Queria que a Geni viesse também, a Geni nos apoiou bastante na área do projeto. A Tânia, cadê a Tânia? Vamos lá, o Gerhard também, né? Então, queria chamar também o JP, que deu uma força enorme para nós. Vamos lá, JP. Olha, estamos on time, aí faltando 2 minutinhos. Eu queria, assim, franquear 1 minuto. Alguém quer falar? Nós temos 2 minutinhos para acabar aqui a nossa sessão. Alguém quer falar alguma coisa? Quer transmitir? JP, aí o pessoal quer ouvir você, JP, é isso? E aí? Bom, enquanto o JP está decidindo, alguém tem uma mulher aí corajosa?
Aí, Jair. A campanha lá em Fortaleza, sou Jailma de Fortaleza, somou muito com a Renas, né? Foi um fortalecimento da rede, e nós hoje estamos super envolvidos na Secretaria de Direitos Humanos. A gente está indo facilitar debates no SESC Senat, no projeto Vira Vida, que foi falado aqui ontem. A gente está sendo convidado para ir nas cidades para falar também sobre o tema, está estudando o tema, e realmente está sendo muito gostoso. E eu queria dizer que a gente está montando um gibi também, estava até conversando com o Ronald, já tem uma historinha feita, uns desenhos já montados. No próximo encontro a gente já vai trazer esse material aqui para vocês darem uma olhada. E é isso, está sendo muito bom para nós o envolvimento com outras igrejas, outras denominações, que têm se achegado e têm somado conosco, inclusive as Déboras. Eu fiquei feliz em a representante nacional estar aqui. As Déboras se colocaram à disposição, quando elas souberam da campanha Mutirão de Oração, foi oração é com as Déboras, né? E se emocionaram muito e estão conosco na campanha, assim como outros movimentos também. Quantos aqui realizaram o mutirão? Quantos de vocês que realizaram o mutirão fizeram um relatório? Já vem ela cobrando, já tá ela cobrando. Vamos lá, JP. Bom, para explicar a logo aqui, desculpa. A ideia é, como a gente falou no vídeo, tem uma rede criminosa de exploração sexual infantil. E a gente trabalha em rede, né? A Renas é uma rede. E bola na rede é o gol. Então, a brincadeira toda é em cima do fato de que a gente tem um objetivo, a gente tem um gol, que é destruir essa rede criminosa que se formou no turismo. A bola, que você perguntou, tem uma brincadeira das mãos de crianças livres. As crianças estão livres, elas estão brincando, elas não estão sendo exploradas, e, ao mesmo tempo, tem como se elas estivessem dando um basta, dizendo um não. Então, é algo muito simples, não tem muita explicação filosófica em cima disso. Também tem gostos pessoais e desgostos pessoais, e logomarca é assim mesmo. Tá bom? Obrigado. Eu também queria agradecer a Elisângela e também a Eva, que estão aí atrás, porque elas trouxeram algumas dicas muito importantes para nós, né? A Elisângela falou que o Ministério do Turismo está com alguns núcleos nessas 12 capitais. E nós conversamos lá atrás um pouco que os nossos articuladores, eles podem e devem fazer contato com esses núcleos que já estão instituídos, para efeito de capacitação, para efeito de caminhar juntos. Então, esse é um encaminhamento excelente. E depois a Eva também trouxe uma proposta para nós, que ela pode nos ajudar na capacitação. Ela tem pessoalmente e também vários contatos nesse sentido, e trazendo essa contribuição como pessoa, mas também tudo que a Childhood tem feito nessa temática no Brasil e no mundo, né, com muito peso, enfim, com tudo isso que tem acontecido. Então, eu queria pedir que um voluntário viesse aqui à frente orar por esse grupo, e que o Senhor tenha misericórdia. Não, convida a Débora, que adora. É a Dora, que é do Desperta Débora. Vamos orar, então. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus querido, nós desejamos ardentemente que o Senhor continue falando conosco. O Senhor já falou, Senhor, através da meditação do pastor Ricardo. O Senhor já falou através desses relatos e também desta campanha. Mas continua falando, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, que nos sonda, que nos conhece, possa produzir em nós um louvor necessário para a Tua glória neste dia. E por isso, Senhor, nós agora clamamos a Ti, por estes homens e mulheres que estão aqui. Senhor, não nos deixe desanimar, para que eles possam saber que a obra é Tua e é para o Teu reino, e que em nós não há nenhum merecimento por estarmos aqui, Senhor.
Nós queremos fazer parte do teu plano para as nossas vidas, para o teu plano para a vida do Brasil e para essas crianças. Que nós possamos ser bênçãos na vida deles, Senhor. E que possamos contagiar outras mulheres e outros homens a se prontificarem e falarem não contra a exploração no Brasil, Senhor. Por isso, Senhor, toca o nosso coração. Hoje, nas plenárias e também no interior do nosso quarto. Fala conosco, Senhor, através da Bíblia. Fala conosco através de testemunhos que já têm sido dados de exploração, Senhor. E nos dá a compaixão por estas crianças e jovens que estão à margem, Senhor, de serem explorados. Intervém no nosso país, numa data festiva, que ela não possa se tornar uma data de tragédia, Senhor. Por isso, fala conosco. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.